Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Nessa live nós vamos falar sobre um tema do cotidiano, é um tema relacionado a dores e dores em uma articulação em especial que a gente vai conversar hoje, que é o joelho, tá? Essa live, ela tem o intuito de fazer com que você entenda que o melhor caminho, pra gente conseguir ter uma vida sem dor, pra gente conseguir ter uma melhor saúde do nosso corpo, ter mais qualidade de vida, é através da prevenção, e que essa prevenção ela precisa começar hoje, agora, o quanto antes, na idade que você tá, no momento de vida que você tá, tendo dor, principalmente, ou não, às vezes você não tem dor ainda, mas gostaria, claro, de evitar ter esses problemas de dor crônica, essas questões que às vezes acabam levando à cirurgia, que não são a solução de tudo, Então a gente vai conversar sobre esses pontos aqui nesse conteúdo de hoje. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Nicole Frigoto, sou profissional de educação física e hoje eu vou te mostrar então qual é a relação entre a posição dos joelhos e a dor, a postura dos joelhos, como esses joelhos estão posicionados, que algumas pessoas às vezes acaba sendo diferente, qual que seria o ideal, e o que pode acontecer ali de desvio postural nesse joelho. Então, se você tem dores no joelho com frequência, você precisa assistir essa live até o final, porque vai ser, acredito, o meu objetivo é que ela seja bastante esclarecedora para te ajudar a entender a causa dessa dor e por que esses desvios posturais, eles podem se tornar mecanismos que vão intensificar essa dor ou até fazer com que ela surja. Para a gente começar esse conteúdo, é muito importante a gente entender como que é formada a articulação do joelho. Então eu fiz um desenho, eu tô com uma lousa aqui e eu vou direcionar vocês para darem uma olhada na minha obra de arte, mas eu acho que é suficientemente bom para que vocês consigam entender mais ou menos como é que é essa articulação no joelho de uma forma bem prática, porque vocês também não têm necessidade de aprender sobre termos técnicos e onde as coisas estão acontecendo, mas simplesmente conhecer o seu joelho e entender tudo que a gente vai falar aqui, o conceito de tudo que a gente vai trazer aqui hoje. Então, basicamente, uma articulação, ela é um encontro de dois segmentos, de dois ossos, aqui nesse caso, falando bem, de uma maneira bem fácil de entender. Então, ela é a união desses dois ossos, Aqui, no caso, a gente tem o fêmur, que é o nosso osso da coxa, e aqui nós temos a tíbia, que é o nosso osso da perna, a canela que a gente fala, E aqui a gente tem a fíbula, que é um ossinho que fica do lado ali dessa tíbia, certo? Esses ossos, imagina que tem o fêmur aqui em cima e a tíbia aqui embaixo, eles precisam de tecidos, que façam esses ossos ficarem em contato, que este ponto aqui de contato que se chama propriamente articulação. Então a gente precisa de, vamos supor, cordinhas, para aderir, para deixar esse osso unido. Então nós temos aqui os nossos ligamentos, que ligamento já submete algo que liga, algo que conecta, Então esses ligamentos, eles unem, esses ossos uns nos outros. Então a gente tem o ligamento colateral lateral, Esses ligamentos, quem já rompeu alguma vez, já ouviu falar deles com certeza, O ligamento colateral medial, que ficaria no caso no lado de dentro do joelho, E o lateral no lado de fora do joelho.
O ligamento cruzado, olha aí quem joga futebol, né? Já ouviu falar bastante, fulano de tal, ou quem assiste futebol, né? Fulano de tal rompeu o ligamento cruzado tal, né? É esse ligamento que faz um X, ó, bem no meio da articulação, tá? A gente tem dois, né? Um mais à frente e outro mais atrás. E o menisco, outro famoso, né? O menisco é bem famoso também, né? Muita gente já teve que fazer cirurgia para reparar o menisco, enfim. Então, nós temos, né, para aderir esses tecidos, esses ligamentos que vão unir o osso do fêmur e o osso da tíbia para formar, então, a nossa articulação do joelho. Aqui embaixo a gente tem a patela, olha que bonitinho. Patela é um ossinho, né, que fica na frente de tudo isso aqui. E aí ela é conectada, né, com a parte de cima e com a parte de baixo através do tendão patelar, né? Então ela tem a função de proteger essa articulação, esses ligamentos, né? Ela oferece uma proteção na parte anterior ali do joelho, porque a gente não tem músculo que passa aqui em cima, né, do joelho, a gente tem apenas tendão e tecidos. Então na parte da frente a gente tem um osso para proteger, que é a patela. Na parte de trás até a gente tem mais tecidos ali passando, certo? O joelho saudável, ele tá exatamente, né, eu vou ilustrar aqui para vocês, ele tá um osso em cima do outro, né, tudo certinho, eles estão conversando ali entre si, os ligamentos estão conseguindo fazer o papel deles com tranquilidade, né? E aí esse é o joelho saudável. Agora a gente tem situações que muitas vezes vão acontecendo ao longo da vida, né, por conta dos nossos hábitos de vida, por conta de talvez não fazer atividade física ou por causa de uma postura que começa lá nos pés, né, algum probleminha que começa lá nos pés, ou nascemos, né, com algum desvio postural que lá pelas tantas pode nos trazer alguns problemas se a gente não tomar as devidas providências. Então, essas posturas que esses desvios posturais, na verdade, que a gente tem no joelho, eles podem acarretar em uma situação de dor, da gente sentir dores, desconfortos no joelho ao se exercitar ou simplesmente fazendo as atividades do dia a dia, né? Quando vai subir uma escada, quando caminha por bastante tempo, quando fica de pé muito tempo. Isso porque o joelho não está numa posição ideal. E aí, como muitas vezes a gente está com as musculaturas que poderiam auxiliar nisso enfraquecidas, né? Acaba que a gente sente mais dor e muitas vezes acaba rompendo alguns desses ligamentos aqui, tá? Então é muito importante entender que essa condição essa condição de desvio postural é uma condição degenerativa, tá? Que vai acabar impactando na saúde do nosso joelho, né, como um todo. Quais são os principais desvios posturais no joelho, tá? Mas antes eu quero deixar bem claro para vocês que não é só através destes desvios posturais que você vai ter problema no joelho, tá? Que você vai ter dor ou que você vai ter que fazer cirurgia, porque, né, tem muita gente que se olha, né, ou nunca foi diagnosticado com um desvio postural e tem problema no joelho, daí a pessoa fica, tá, mas e daí? Eu não tenho esse desvio e eu tenho problema no joelho? Como assim? É porque o joelho ele é uma articulação que recebe muita carga. Pensa, né? A gente tem toda a parte de cima, né? Toda a parte do tronco, o fêmur, que é o maior osso do corpo, um dos mais pesados que a gente tem, né, em massa óssea, recebendo ali em cima do joelho. Aí a gente vai lá, pula, corre, né, faz um movimento de rotação, que depois eu vou mostrar para vocês, explicar direitinho o que é um movimento de rotação, e aí acaba que força demais esse joelho, e talvez ele não esteja preparado para isso. Quando a gente usufrui demais de uma coisa, né, faz impacto, causa estresse, que a gente fala, né, acaba acontecendo de romper, de desgastar, de diversas coisas nesse sentido, tá? E eu decidi fazer essa live de hoje com esse tema
porque eu tenho alunos, inclusive de dança, que tem esse problema, tá? De joelho valgo e joelho varo, e acabam sentindo dores e tendo problemas, inclusive já fizeram cirurgias, só que ainda não entenderam como é que funciona a mecânica da coisa. Então eu quero explicar para deixar isso bem claro aqui para vocês, tá? Vamos lá agora para o nosso joelhinho aqui, tá? Ele tá representado, os dois principais desvios, por esses desenhos aqui. A gente tem o joelho valgo, tá? Ou genovalgo, que a gente ouve falar, às vezes quando faz algum exame, algum termo mais técnico, tá? Então, é o joelho voltado para dentro aqui, ó. Então, aqui seria os pés do indivíduo, né? Então, esses pés, eles ficam afastados. E quando você pede para a pessoa aproximar os pés, ela não consegue aproximar os pés e o joelho fica lá colado, tá? Então esse é um joelho valgo, um joelho voltado para dentro. E o joelho varo é o joelho voltado para fora. Esse aqui, pessoal, é bastante comum em mulheres, tá? Esse joelho valgo é bastante comum em mulheres, mas não significa que homens não possam ter. E o joelho varo é o joelho voltado para fora. Então, se você pedir para a pessoa aproximar os pés, ela consegue aproximar os pés, mas o joelho fica com aquele espaço e a pessoa não consegue encostar os joelhos. Então, aqui é um joelho varo, certo? Esses são os dois principais desvios assim que a gente vai falar hoje, porque eles impactam bastante na saúde articular do joelho. E eu já vou explicar o porquê que isso acontece. No joelho valgo, o que acontece? A gente teria uma pressão maior na parte interna do joelho. Então, lembrando, aqui tem ligamento, aqui tem menisco, tá? Que o menisco, eu acabei não falando da função do menisco. O menisco, ele funciona como uma almofadinha, tá? Então, lembra que aqui tem o fêmur, né? Vou botar um F de fêmur, e aqui tem a tíbia, tá? O fêmur, ele faz uma caminha pro fêmur em cima da tíbia para que ela fique bem encaixadinha ali, ele absorve o impacto, né, as tensões produzidas pelo impacto. Aí, o que acontece no joelho valgo, que é esse joelho para dentro? Acontece uma maior pressão aqui no ligamento colateral medial, tá? E, consequentemente, também no menisco desse lado aqui, tá? Do lado medial. Por quê? Porque esse joelho tá voltado para dentro. Então, imagina que aqui você tá olhando a pessoa de frente, aqui é o lado, né, de fora do joelho e aqui é o lado de dentro. Como esse joelho tá para dentro, ele tá fazendo o quê? Ele tá aproximando essas duas extremidades aqui mais do que do outro lado, tá? E aí, o que acontece? Aí essa pessoa, vou dar um exemplo aqui, essa pessoa vai correr. E ela resolve assim que tipo, nossa, agora eu quero correr, né? Tá todo mundo correndo, acho tão legal, né? Quero começar a correr. Tá, aí ela vai lá, olha na internet, né, como começar a correr. Às vezes a pessoa já começa a querer sair correndo quilômetros, né? Mas não consegue porque não tem capacidade cardiorrespiratória para isso. Mas se ela pudesse, se ela tivesse essa capacidade, ela ia sair correndo 12 quilômetros da primeira vez. E aí a pessoa vai correr e começa impacto em cima desse joelho, mas lembrando na parte interna do joelho. Então vamos imaginar aqui, né? Ó, eu tô com o meu joelho aqui pressionado e esse espaço aqui tem folga, ó. E eu vou pá, toda hora pressionando aqui, toda hora. Isso já acontece normalmente no nosso joelho, né? Por isso que o menisco tá ali para dar uma segurada, né, nessa questão ali da proximidade dos ossos, para que não ocorra desgastes e tudo mais. Só que esse joelho está em disfunção, ele é um joelho valgo e ele está apertando essa galera aqui, tá? Do meio ali do meu joelho. O que vai acontecer? Né? Muito provavelmente vai acabar acarretando primeiramente
dor, né? Vai sentir bastante dor ali no joelho. Ah, mas eu tô com uma dor, né, no joelho, do lado de dentro ali. Ou a pessoa vai fazer uma aula de dança, né? Vai fazer zumba, vai fazer jump, pula, 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 pula em cima dessa disfunção ali, né? Não tem nem ideia do que tá acontecendo, nunca fez exercício de força na vida. E o coitadinho do menisco medial ali, do ligamento medial, que se virem, que se lasquem, né? Aí depois a gente é que se lasque, né? Tomando remédio para aguentar o tirão ali da dor. Depois do joelho varo, a gente vai ter uma situação diferente, porém parecida, porque é o contrário daquilo que a gente vinha falando. No joelho varo, ele é para fora, certo? Então ele vai pressionar o ligamento colateral lateral, né? E essa galera aqui vai ficar bem solta, né? Bem em disfunção. Então seria justamente ao contrário, né? Agora o lado de fora vai estar pressionando e o lado de dentro vai estar solto, né? Solto que eu quero dizer assim, pensa, né? Se você tá pressionando de um lado, esse lado aqui tá sobrando, né? Então eles não vão estar fazendo, todo o joelho vai estar em disfunção porque eles não vão estar fazendo a função deles corretamente por causa da posição. E tem outros dois desvios posturais que eu não desenhei aqui, mas que são um pouco mais fáceis de entender, que é quando a pessoa tem o joelho flexo ou hiperestendido, tá? O joelho flexo, então, é um joelho que fica flexionadinho, né? A pessoa não consegue esticar o joelho por completo, tu pede pra ela, estende o joelho, né? Esticar é uma palavra errada. Estende o joelho, daí a pessoa não consegue estender totalmente o joelho, fazer a extensão total dele. E o hiperestendido, então, é o contrário, né? A pessoa tem aquela perna que parece que é virada para trás, assim, né? Quem nunca viu? Eu tenho um pouquinho também de hiperextensão. E aí a musculatura e os tecidos da parte de trás do joelho às vezes doem, né? Se a pessoa fica de pé bastante tempo, acaba doendo um pouco ali. Falando ainda em ligamentos, né? Então a gente tem o ligamento medial, né? Pro lado de dentro do joelho, e o ligamento lateral, pro lado de fora do joelho. Eles vão estar segurando essa articulação para quê? Justamente para elas não desviarem para as laterais. Então ele faz, né? Ele faz essa função de aderir um osso no outro e não deixar que esse joelho deslize para as laterais, tá? E para isso também a gente tem o ligamento cruzado, que fica no meio aqui da articulação do joelho, tá? Esse ligamento cruzado, então, ele vai auxiliar para que o joelho não faça um movimento de rotação excessiva, que é isso daqui, ó. Para não deixar que o fêmur e a tíbia girem um sobre o outro. A gente faz um pouco desse movimento no nosso joelho, mas vamos dizer assim, não é o movimento principal. A gente faz um pouquinho desse movimento, tá? Justamente porque ele é uma parte articulada do nosso corpo, uma parte móvel, né? Responsável por estabilidade, sim, mas se movimenta para a gente conseguir caminhar. Então, o principal movimento do joelho é flexão e extensão, tá? Ele faz um pouquinho só para manter. Então, por isso que quando a pessoa tá fazendo algum movimento, por exemplo, um jogo de futebol, que a pessoa finca o pé no chão e aí gira o fêmur sob a tíbia, né? Daí tu vai virar o corpo, mas não vira o pé e faz essa rotação, pá. O que acontece? Rompe o ligamento cruzado. Por que é importante saber disso, tá? Porque tendo uma consciência, né, desse posicionamento ideal do joelho e quais seriam os desalinhamentos que a gente pode ter ali nessa questão do joelho, fica mais fácil de você procurar um tratamento indicado, né, para evitar essas dores, para evitar uma cirurgia, uma lesão, um rompimento, um desgaste, né, de joelho ali no menisco. Porque daí fica aquela coisa, né, gente? A gente tem a medicina aí a nosso favor, a gente tem as cirurgias que hoje em dia, né, estão cada vez mais avançadas, conseguem praticamente reconstituir
conseguem praticamente não, elas reconstituem, né, esses ligamentos, mas nunca mais fica a mesma coisa, né? A primeira coisa que o médico vai te dizer é: toma cuidado, nada de impacto, cuida com o que tu vai fazer, né? Porque não fica mais a mesma coisa, não tem jeito. Então, assim, é melhor prevenir do que remediar, né? Fora os episódios de dor, porque o que acontece? Geralmente, quando a pessoa tem o joelho valgo, por exemplo, que é o joelhinho para dentro, ela tem os dois joelhos para dentro. E aí, o que acontece, né? Um deles começa a doer mais, porque às vezes a gente, sei lá, faz mais movimentos para a direita, sobe mais com a perna direita, enfim, alguma coisa ali do nosso dia a dia, né? E aí a gente acaba tensionando mais, vamos dizer, o lado direito. Daqui a pouco dá problema nesse joelho direito, aí a gente começa a ir pro joelho, soltar mais o peso pro joelho esquerdo, porque a gente tá com dor no joelho direito. E aí começa aquela coisa da compensação, né? Sem contar que a gente é uma pilha de articulações, gente. Cada articulação interfere uma na outra. Então, uma pessoa que tem o joelho assim, tá? O joelho valgo, o joelho varo, enfim, tem esse desvio postural no joelho. Quando você vai olhar lá no quadril dela, ela já tem um fêmur mais rodado internamente ou mais rodado externamente, e aí vai interferir lá na articulação do quadril, já vai desenvolver uma bursite, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, quanto antes a gente começar a atacar o problema, evita, né, outros problemas, não só no joelho, mas em outras articulações também. Então, como é que eu vou saber, Nicole, se eu tenho um desses desvios posturais? Primeiro você vai observar, né? Espera um pouquinho, né? Ou deixa o celular ali do ladinho, não precisa ficar me olhando o tempo todo, e dá uma olhadinha no espelho, né? Se você tenta aproximar os seus pés, né? Se você consegue aproximar seus pés, se os joelhos encostam, se você percebe essa característica, mais voltada para dentro ou mais voltada para fora, ou começa a reparar nas pessoas, né? Começa a reparar nas pessoas, às vezes a gente consegue perceber, se observar, ver se assim a nossa perna não é extremamente reta, tá, gente? Aí, para ter uma certeza, né, uma avaliação assim mais precisa, a gente consegue ver isso então através de uma avaliação postural de um profissional, né, um profissional de educação física, um fisioterapeuta, tá? Esses profissionais da área da saúde que lidam com o corpo, com o movimento humano, vão conseguir diagnosticar também através dessa avaliação postural. E raio-x, também através de um raio-x, né, um exame simples aí da sua perna, você consegue descobrir se tem esse desvio e também consegue enxergar se aqui já tá tendo alguma coisa, né, sendo comprometida, né, se daqui a pouco aqui já tá pressionou demais, já aconteceu algum desgaste, alguma coisa assim, tá? Então, por que o exercício ele consegue retardar esse processo, tá, de degeneração? Porque nós temos outros tecidos ali que ao nosso favor nas articulações, além dos ligamentos, né, além do menisco, de tudo isso aí que eu falei, nós temos outras estruturas que também podem ser grandes aliados para questão da saúde desse joelho, tá? E aí que entra a questão da musculatura, dos nossos músculos. Então, assim, o nosso joelho, eu mostrei assim, bem aprofundado para vocês, aqui questão de osso, né? E questão de ligamentos e tudo mais, mas nós temos músculos aqui por fora, tá? Aqui vai ter os músculos da coxa, aqui vai ter os músculos, né, da parte da perna. Então, exercitando essas musculaturas da maneira correta, a gente vai conseguir fortalecer esse joelho, né? De forma que vai, muito provavelmente, evitar problemas, tá? De lesão, de ter que chegar ao ponto de fazer uma cirurgia. Por quê?
Porque se eu treinar o músculo que tá passando aqui do ladinho, ele vai dar suporte para que esses ligamentos aqui, por exemplo, no joelho valgo, eu falei que tinha os ligamentos do lado de fora do joelho, eles ficam em disfunção, né? Eles não conseguem fazer a função deles direito porque eles estão sobrando. Aí, se eu fortalecer essa musculatura que tá passando aqui do lado, eu vou puxar, né? Aqui vai ficar mais forte e vai tirar um pouco da compressão do outro lado. Então, vamos de novo, ó. Se eu tô fazendo pressão aqui, né? Desse lado aqui e desse lado aqui, eu fortaleço os meus músculos, a ideia é que a gente vai conseguindo voltar aqui um pouco, né, e aderir um pouco mais essa parte aqui, para que o joelho entre numa posição melhor, né, uma posição mais saudável. Mas isso não significa dizer que você diagnosticou que tem um joelho valgo, tá? Principalmente o valgo estático, né, que é aquele valgo quando você tá paradinha, você tem o joelho para dentro, né? Porque pode ser também que o seu joelho volte para dentro quando você faz exercício, e quando você tá parada, né, numa posição de pé, não. E não significa que você vai curar totalmente o desvio postural do seu joelho, tá? A partir de agora eu vou começar a treinar lá na academia, vou chegar pro meu professor, vou dizer, ó, preciso treinar porque eu tenho um tal de joelho valgo aí que a Nicole falou. E aí, agora eu preciso treinar a força e que eu vou curar meu joelho, tá tudo resolvido, tá? Não, mas que vai diminuir bastante as forças de compressão, a sobrecarga, né, que você tá tendo ali em cima desse joelho, que vai melhorar a saúde articular desse joelho com toda a certeza, tá? Então, assim, são dois tipos de exercício que a gente faz pro joelho, que são o fortalecimento, então é treinamento de força, né, e alongamento, tá? Os alongamentos também têm um papel importante, porque, como eu mostrei anteriormente, se estes aqui, vamos supor, né, estão enfraquecidos e não estão fazendo a função deles, esses aqui estão estressados, né? Então vai ter um lado que vai estar mais estressado, sob tensão, que precisa alongar, e vai ter um lado que vai estar sob menos tensão, né, e que precisa fortalecer, certo? Mas e se eu não fizer exercício? O que acontece, né? Se você tem uma condição, como eu comentei aqui, do joelho valgo e varo, tá? Principalmente na questão do estático, que é aquilo que eu falei, estático, lembra, parado, você tá em pé, você se olha no espelho, seu joelho tá encostando um no outro, né? E a perninha tá lá pra lateral. E você não fizer nada, você vai aumentar significativamente a chance de lesão. Em muitos casos, levando até cirurgia. Eu conheço pessoas que já fizeram cirurgia porque romperam, né, algum dos ligamentos por conta do posicionamento do joelho, tá? Por conta desse desvio postural. E às vezes essa cirurgia não resolve todo o problema, porque você vai fazer cirurgia no joelho, depois vai ter problema no quadril, né? Depois vai ir pro outro joelho, ou às vezes vai acabar fazendo alguma coisa, né? E aí vai acabar rompendo de novo, porque como eu falei, não fica igual, não é a mesma coisa, tá? Quando que eu devo buscar tratamento, Nicole? Quando? Nossa, descobri que eu tenho um joelho valgo. Quando? Hoje, agora, se você puder começar, né? Com segurança, claro, né? Porque se a gente acabar, sei lá, treinando de uma forma errada, enfim, às vezes pode até agravar o problema, porque aí você vai estar causando mais compressão. Lembra daquilo que eu falei, né? Tenho um joelho valgo e resolvo querer começar a correr, né? E só que não tenho o joelho forte o suficiente para isso, né? O que vai dar? Muito provavelmente algum problema de lesão, tá? Então, quanto antes você começar, com a idade que você tem, com as condições que você tem, como você puder, o melhor que você, né, que você puder fazer, já vai ser de bom tamanho para evitar maiores problemas. É só ir para academia e fazer exercícios? Não, como eu falei anteriormente, não é simplesmente fazer exercícios, né? A gente tem que se exercitar da forma correta
para fortalecer esse joelho, porque, por exemplo, assim, a gente ouve muito falar que agachamento é muito bom, né? Um exercício realmente muito bom, né? Mas, por exemplo, a pessoa tem esse problema do joelho valgo e aí ela chega na academia e vai fazer qualquer treino, vai fazer um agachamento sem supervisão, né? E aí acaba forçando mais, fazendo mais compressão em cima dessa parte que já está debilitada do joelho e pode agravar o problema. Então, não é qualquer exercício, tá? Mas também não é um bicho de 7 cabeças, tá? É uma coisa assim, ai meu Deus, vou fazer uma coisa muito difícil, vou cansar muito para fazer esses exercícios. Não, é uma coisa que, né, você consegue, tenho certeza que incluir na sua rotina e não precisa ser só na academia, pode ser em casa também. Né? Você pode fazer exercícios para alongar as musculaturas, dependendo do seu caso, né? Porque, por exemplo, no valgo é de uma forma, no varo é de outra forma, no hiperestendido, no flexo, né? Então, tudo isso com uma rotina adequada de exercícios, inclusive em casa você pode se exercitar. Mas é importante que você entenda a mecânica da coisa. Eu vou fazer o fechamento então para ver tudo que a gente aprendeu aqui hoje, tá? Então nós aprendemos quais os principais desvios posturais que podem acontecer no joelho, né? Que é o joelho voltado para dentro, o joelho voltado para fora, que a pessoa pode nascer com isso, tá? E se desenvolvendo ao longo da vida, não necessariamente vai adquirir com o tempo. E o joelho hiperestendido, né, que é aquele joelho que fica para trás, e o joelho flexo, que é aquele joelho que não consegue estender, tá? E que é importante saber se você possui algum desses desvios e procurar o tratamento certo, tá? Para evitar que o problema se agrave e evitar o impacto em outras articulações. Então, né, se quer correr aí da cirurgia e poder levar uma vida sem dor, é importante que você busque, né, entender o que acontece aí nesse joelho e começar a tratar isso o quanto antes, tá? Que você pode então fazer esse diagnóstico através de exames simples, tá? Como o exame de raio-x, né? E também de avaliações posturais por meio de profissional de educação física, né? E também fisioterapeuta, que o exercício de fortalecimento é um grande aliado, então, para evitar a compensação de tecidos e que os alongamentos, por sua vez, ajudam a aliviar a tensão nesses tecidos encurtados, sendo assim, os dois são importantes, tá? E devem ser trabalhados da forma correta para começar a corrigir esse problema. Então, assim, a minha mensagem final para vocês é o seguinte: não é porque vocês possuem um desvio postural no joelho que você tá fadado a ter que fazer uma cirurgia, a sentir dor pro resto da vida. Não, eu nasci assim, meu joelho é assim, poxa, que coisa, e agora eu vou ter que morrer assim, tá? Então, assim, é como eu disse, talvez não vá corrigir totalmente a postura do seu joelho, mas que vai ajudar a evitar problemas mais sérios. Pelo menos você vai estar fazendo a sua parte para evitar esse problema, né, futuros, para não ter dor. Se você tem o joelho, né, com esses desvios e não sente dor ainda, mas mais do que nunca você tem que começar a fazer alguma coisa para evitar, né, essas compensações e acabar reduzindo aí o risco de lesão e tudo mais. E principalmente se você for fazer outra atividade por hobby junto, né, daí a pessoa diz: ah, mas eu já faço dança. Ah, mas eu já jogo beach tênis. Ah, mas eu já corro, né? Aí justamente que você precisa encontrar aí uma coisa para uma motivação para você fortalecer o teu joelho, para que você possa fazer o seu hobby com segurança, tá? Olha, já tem aluna minha aqui falando: acredito no nosso treinamento. Sim, com certeza, porque a gente vai estar buscando aí fortalecer o joelho para deixar a pessoa preparada, não porque ela quer ser top na academia, né? Tipo, ai, não, né? Eu quero fazer um agachamento muito bem. Não! A gente quer fazer um agachamento muito bem para estar com uma saúde articular boa, mas quer para poder colocar os hobbies aí em prática sem se machucar, sem se lesionar, né? E é nisso que eu acredito, essa linha de trabalho que eu sigo. Gente, sem mais delongas, né?
era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. Agradeço demais todos que estiveram aqui, né? Participaram comigo dessa live. Sempre que vocês tiverem dúvidas e coisas, escrevam para mim. Eu tô preparando muito conteúdo. A minha intenção é pelo menos uma vez por semana vir aqui conversar com vocês sobre diversos aspectos relacionados à saúde do nosso corpo, né? E principalmente como viver sem dor, né? Viver sem dor, ter mais qualidade de vida, poder fazer as coisas aí que vocês gostam no dia a dia de vocês sem se machucar, certo? E é isso. Muito obrigada pela presença de todos. E semana que vem eu já tô assim, ó, já tô ansiosa pelo que eu vou trazer de conteúdo na semana que vem. Então fica ligado, porque eu vou colocar aqui em breve qual vai ser o tema da semana que vem, tá bem? Um beijo e até a próxima!